diante de Ti, diante da igreja, que nada sou, que nada tenho a ofertar a Ti de real valor. Qualquer coisa que eu venha ofertar seria como trapo de imundícia. A única coisa que eu tenho para mostrar a Ti, Senhor, é que eu creio no sacrifício de Cristo Jesus e no sangue do nosso amado irmão, que nos purifica de todo pecado e nos torna alvo mais que a neve, com vestes brancas, a estar sentado ao redor do Teu trono para ouvir a Tua palavra que edifica, consola e exorta. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bênção, né? Sempre bom estar com os irmãos. Tenho muita alegria de estar aqui. E eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de essência. O que é essência, irmãos? A essência de uma pessoa é a verdade que ela carrega. São os pensamentos, os valores. A essência, quando nós falamos no mundo da perfumaria, né? Quando você tem uma planta que tem um cheiro agradável, você processa aquela planta, né? Se você apertar, sai um sumo daquela planta. Aquilo não é essência. Passa-se por vários processos de filtragem, de purificação. Tira todos os resíduos, aquilo que sobra, aquele óleo, que eles chamam de óleo essencial, aquilo é essência. Aquilo que produz aquele aroma. O óleo essencial é caríssimo, irmãos. É caríssimo. Aquilo mistura-se, né, com um pouco de álcool e outros elementos, fixador, e aí você usa, mas é um pouquinho só do óleo essencial. Por que estou falando isso, irmãos? É porque Deus, nesses últimos tempos, Ele está atrás da sua essência. Aquilo que você realmente é, despido e desprovido de todo o teu próprio pensamento a respeito do que você é, do que os outros acham que você é. Deus está atrás da sua essência. Está torcendo a gente assim, vai cair uma gota. Para aqueles que são bons, vai cair uma essência aromática. Para outros, não. Mas nesse tempo o Senhor está atrás da nossa essência e vai fazer com que, a partir daquilo que a gente passa do dia a dia, a resposta que a gente dá diante de algum problema que você passa, diante de alguma falta que você tem, de algumas frustrações, de algumas dores que você passa, você vai proferir aquilo que você que tem no coração. Aquilo que está no coração já é fruto, já é a essência. E nós vamos produzir aquilo que nós somos. Se formos ruins, vamos apenas mostrar a essência e vamos refinar o mal, o quão mal nós somos. Mas se formos bons, vamos revelar a Deus a bondade. Ele está atrás da nossa essência, seja ela qual for. Para quem? Para Ele? Não quer nada, irmãos. Ele está atrás da essência para você mostrar para você mesmo quem você é.
e para o inimigo, porque o Senhor sabe quem somos. E Ele está atrás daquilo. Tem um versículo que eu gostaria de ler, irmãos, que está em 2 Coríntios, versículo 2, capítulo 2. Peraí, deixa eu ver. 2 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 14 até o 16. Diz assim: 2 Coríntios 2, 14 até o 16. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente o cheiro da morte para a morte, mas para aqueles o cheiro da vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Ele está dizendo aqui que nós vamos manifestar o cheiro de Cristo, o cheiro daquilo que você tem dentro de você, os seus valores, né? E tudo o que nós somos, nós vamos manifestar. E abre um parênteses aqui, irmãos. O fruto do Espírito, ele aparece no coração. O pensamento que você tem, né, quando alguém te faz o mal, tem gente que deseja matar a pessoa, né? De verdade. Se eu pudesse, eu matava aquele desgraçado. É que eu não posso, porque eu vou ser preso, né? Mas lá no interior, o ódio que fica no coração é o fruto. O fruto é a essência de todas as coisas. É o resultado do seu pensamento. O teu pensamento é o Espírito que habita em você. E isso produz fruto e desce para o coração. A árvore, toda árvore, a palavra de Deus diz que, lá em Gênesis 2, que Deus criou o jardim do Éden. E pôs ali o homem para lavrar e cuidar da terra. E está escrito também que ele colocou toda sorte de árvores frutíferas. Para quê? Para que o homem se alimentasse. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Que, às vezes, né, irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Como diz lá em Jeremias, né? Que o homem, acho que eu vou ler aqui, irmãos. Eu vou ler aqui Jeremias 17:7. Não precisa abrir, se você não quiser. Diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. É fácil entender que quando Deus fala aqui de árvore, está falando de homem. Bendito é o varão, será como árvore. Em outros versículos, Deus fala árvore, mas ele não diz será como homem, né? É o homem igual a árvore. Não, mas aqui é bem claro. E ele está dizendo assim, que o homem é como a árvore. E você sabe por quê, irmãos? A árvore representa o ser espiritual. Toda árvore, quando cita na palavra do Senhor, na sua grande maioria, representa a natureza do ser espiritual. Que natureza é essa? A árvore representa, é que o ser espiritual não tem corpo, mas se tivesse, seria essa natureza como a árvore.
Por que ele se refere de ser espiritual como árvore? Sabe por quê, irmãos? Porque a árvore, para viver, ele depende de duas coisas principais: luz do sol e água. Sem isso ela não sobrevive, né? Aqui em Mogi é um cinturão verde aqui praticamente de São Paulo. Tem alface hidropônica, não tem? Hidropônica. Ela plantada na terra? Não, na água mesmo. O que faz ela crescer? Água e luz, não é? Então, essa é a natureza do ser espiritual, é você, irmãos. Só que o ser espiritual é aquele que depende de luz, luz do sol, que representa Deus. Então, o ser espiritual não vive sem a luz que vem de Deus. Deus é o nosso sol da justiça, Ele que ilumina o nosso caminho. Essa é uma condição do ser espiritual. E a outra, o ser espiritual depende da água, que é a palavra de Deus. Nós, todos nós, sem essas duas coisas, morremos. Você pode estar até aqui. Mas se de repente, irmãos, com o passar do tempo na igreja, a gente se acostuma e começa a vir para a igreja de uma forma religiosa, a gente morre. Por quê? Porque você vem, escuta a palavra, legal, amém, o pastor pregou sobre isso, legal, mas não vibra, aquilo não traz alimento, você não se interessa mais pela palavra. Alguma coisa não está bem na nossa vida espiritual. Se você não perguntar mais, na hora de você, eu quero comprar um carro, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer tal coisa, e não pede orientação de Deus, não se importa se Deus ilumina ou não aquele caminho, você que escolhe, nós estamos fadados a morrer. Lá em Jó, capítulo 14, diz assim: há esperança para a árvore que ainda que esteja morta no seu tronco, as suas raízes estiveram no pó da terra, ao cheiro das águas viverá. O que significa isso, irmãos? Está falando de nós. Por quê? Ainda que suas raízes morram na terra, significa o seguinte: terra, o pastor Takayama já pregou abundantemente, né? Terra não é mundo religioso? A água do mar não é mundo secular? Não foi assim que nós temos aprendido? Terra é mundo religioso. Então, se as raízes morrerem na terra, lá em Jó 14, está falando o seguinte: se você vier para a igreja e se acostumar, você vem porque você toca, vem porque você canta, vem porque você é obreiro, vem porque senão, né, a criança pede, teus filhos pedem para você levar eles, mas não vem porque ama ouvir a palavra de Deus, nós começamos a secar, ficamos como pó, raízes secas. E aí, mas olha só que bênção, lá em Jó diz que há esperança. Se nós estivermos vivendo uma vida religiosa, há esperança, que é o cheiro das águas. O que você tem que fazer? Senhor, pede ao Senhor. Você consegue de uma hora para outra voltar a gostar da palavra? Não consegue, irmãos. A gente não muda. Mas você, sabendo do seu estado, vendo que você está mal, você ora: Senhor, olha para dentro de mim, eu estou morto, Senhor, revive-me. E a tua oração, aí quando você for ouvir a palavra começa a te animar, fala: puxa, que maravilhoso, glória a Deus. Sabe quando você chora, quando você ouve a palavra? Você sente aquela glória, aquela graça de Deus na sua vida. Você está se
Deus está fazendo você reviver. Amém, irmãos? A palavra do Senhor. Eu vivi, irmãos, 10 anos de forma religiosa. 10, irmãos. Eu estava lá, mas estava morto. Mas eu juro que eu não sabia. Eu não entendia. Eu chegava, ouvia o pastor pregar e falava, eu conheço essa história aí das sementes. Eu conheço essa história do cego. Conheço essa parábola. Eu já ouvi. E aí eu pensava assim comigo, acho que agora, bola para frente, eu vou ter que ajudar os irmãos, ajudar no louvor, fazer isso, fazer aquilo. Eu estava morto. 10 anos, hein, irmãos? E não sabia. Eu me desviei, me escandalizei com Deus, e depois Deus, através da minha atual esposa, na época, eu me interessei por ela, Deus usou a vida dela. Ela teve um sonho. Ela viu que ela era um pássaro, uma pomba, olhando para baixo, viu que nas suas patas ela estava carregando uma ovelha toda ensanguentada, e ela levava para debaixo de uma árvore frondosa, colocava ali e deixava. E ela teve a interpretação que eu era aquela ovelha. Aquela árvore era um ser espiritual, era o Senhor cuidando de mim. O Senhor Jesus também se compara como árvore. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então, todo ser espiritual é uma árvore. Não importa, não tem nada a ver com ser bom ou mal. Por exemplo, se você colocar aqui, eu, e um assassino, presidiário, o corpo dele tem as mesmas necessidades que o meu. Não tem a ver com a natureza. Está entendendo, irmãos? Então, por que fala que seremos, a palavra de Deus nos assemelha como árvores? Sabe por quê, irmãos? Porque assim como você sabe como tratar o teu corpo, você precisa saber como vive, o que depende da sua vida espiritual. Uma vida espiritual não vive sem água e sem a luz do Senhor Jesus Cristo. Quem viver assim, logo morre e não percebe. Experimenta, irmãos. Não experimenta não, se o pastor Javier vai me matar. Eu ia falar, fica 5 semanas sem vir para a igreja. Não faz não, irmãos, faz não. Mas se você ficou um tempo sem vir para a igreja, não sei se você já reparou nisso, como é difícil voltar. É difícil. Por quê? Porque você não percebe o quanto você está fraco. Quando você fica muito tempo sem comer, o pastor Gilmar está ensinando uma heresia aqui no meio da NIF, fazendo jejum intermitente. Brincadeira, irmãos. Para emagrecer. Não é nem para agradar a Deus, é para emagrecer, esse está perdido. Brincadeira, irmãos. Ele fala o seguinte, que depois do segundo dia, não tem mais fome. A coisa mais difícil é ficar até o segundo dia. As pessoas também, quando ficam sem beber, fica desse jeito, irmãos. Depois de um tempo não sente sede. Experimenta achar uma pessoa que ficou muito tempo sem beber água. Aí você querendo ajudar, o que você faz? Leva um litro de água, aí põe na boca dele, blá, blá, blá. Você mata o coitado. Sabia? Tem que colocar aos poucos. Às vezes até com algodão umedecido. Tudo isso, irmãos, tem segredo. Mas voltando a falar da essência, quando Deus colocou o homem, no jardim do Éden, irmãos, sabe o que aconteceu? Deus falou o seguinte, que
Ele colocou o homem para cuidar, lavrar a terra. Sabe o que significa isso, irmãos? O que significa lavrar a terra no Éden? Cuidar das árvores, das plantas. Significa que Deus colocou o homem como o menor dos anjos ali, para servir a outros anjos. E disse Deus que de todas as árvores frutíferas poderiam comer, menos daquela ali no meio do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estava falando para o homem: olha, conversa com todos esses anjos, comam do fruto deles, eles vão te falar como Deus criou a terra, de como o Senhor é maravilhoso, de como Ele fez todas as coisas, e como Ele é merecedor e bom. Deus disse isso ao homem, e disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Só que a Eva vai lá, e ela fala com a árvore? Não, ela fala com a serpente. E o que é a serpente? A serpente, sim, irmãos, representa o espírito daquele ser espiritual, daquela árvore. A serpente representa o espírito de Satanás, assim como a pomba representa o espírito de Deus. Então, quando o homem vai ali e fala com a serpente tem a língua dividida, ela vai fazer você, se você conversar com Satanás, ele vai fazer você dividir o teu pensamento, pôr em dúvida, esquecer de Deus, fazer você desconfiar de Deus, fazer você achar que Deus não está cuidando da sua vida. Só que ele não vai falar isso para você. Ele põe outras ideias para você gerar o fruto. Ele joga só a semente. O fruto vai nascer no seu coração. Ele diz assim: Deus disse para você não comer desse fruto? De nenhum fruto? Não. De todos eu posso comer, menos desse, porque se no dia que eu comer eu vou morrer. Não vai, não. Ele não quer que você coma desse fruto, porque os teus olhos abrirão e você vai perceber muitas coisas maravilhosas que Deus está escondendo de você. Depois que a serpente fala isso, ou seja, o espírito de Lúcifer jogou essas palavras, o que passou no coração de Eva? Será que... Primeiro, a dúvida. Será que Deus está escondendo algo de mim mesmo? Será que Ele quer me enganar? Ele quer ficar tudo para Ele e não quer dividir comigo coisas boas e maravilhosas. Safado esse Deus, esse Altíssimo. Aí está gerando o quê? O que apareceu no coração de Eva? Ingratidão, dúvida. E ela aceitou essa palavra e gerou esses frutos no coração. E quando gera esse fruto, irmãos, na hora você fica cego. Aliás, o veneno da serpente, uma das coisas é isso. Ela, ao entrar na corrente sanguínea, ela vaza todo o sangue, fica mais fino, começa a vazar pelas capilares, começa a sair sangue assim até pela pele, você fica com visão turva. Por isso que fala que a serpente é o espírito, porque ali está dizendo como é quando você ouve Satanás. Ele envenena a tua alma, a sua alma extravasa com ira, você perde, você não enxerga mais, e você logo começa a murmurar, que é a junção de tudo isso.
insatisfação, desconfiança, né? E falta de gratidão. Nesse momento em que você toma do veneno de Satanás, irmãos, que é representado pela serpente, sabe o que acontece? Você, de repente, você se vê cego. O que causou aquela insatisfação de Eva? A dúvida, a falta de fé. Só que ela disse que foi isso que aconteceu com ela? Não. Ela viu que foi a insatisfação, aquilo que a palavra do inimigo colocou no coração, que a fez pecar? Não, ela disse, a serpente me enganou. E o que Adão disse? A companheira que tu me deste, quer dizer, quem é culpado? Deus. Tu me enganou e eu comi. Então, a pessoa não vê mais que ela é a culpada disso, porque desobedeceu. A culpa disso foi a desobediência interior. Não foi de Eva, não foi na verdade da serpente. Foi a desobediência, mas não se enxerga mais isso. A árvore, irmãos, representa várias coisas na palavra do Senhor, né? E eu vou ler aqui, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, em Jeremias 17:7, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Significa o seguinte, irmãos, se você amar a palavra do Senhor, confiar no Senhor, tudo que você fizer, depois a gente vai ler um versículo, prosperará. Só que Deus está fazendo, irmãos, com que nós sejamos provados. Mostremos para Ele a essência do que nós somos. E é impossível a gente conseguir, por exemplo, a essência do ouro, sem fazer ele passar pelo fogo. Nós passamos por provas, e esta prova vai revelar diante de Deus quem nós somos. E Ele está muito interessado, irmãos, porque Ele quer revelar a verdade, tanto para você, quanto para o inimigo. Aquilo que nós somos, precisamos manifestar, a verdade do que nós somos. A palavra do Senhor diz, né, que Deus colocou o homem, né, para servir os anjos, servir para arar a terra. Isso significa, irmãos, que cada um de nós aqui éramos os menores no reino de Deus. E hoje, depois da morte e sacrifício de Cristo Jesus, nós seremos, né, e somos já maiores no reino dos céus. Aquele que era o menor no reino dos céus, hoje voltamos para lá como os maiores, como filhos do Deus vivo. Deus está procurando em nós, irmãos, algo que nós possamos mostrar para Ele. E a serpente, irmãos, representa o espírito de Satanás. A serpente fica, quando você fala, olha para a serpente, para onde você olha? Normalmente para o chão, né? Tem um vizinho, lá perto da chácara, onde a gente tem, ali perto de Biúna, ele diz que o maior perigo da cobra é que ela engana. Nem sempre ela está no chão. Às vezes ela está em cima da árvore. E aí ele fala que ele põe a mão assim na árvore para passar por um lugar. E esse é o perigo. Porque nós olhamos sempre para o chão.
O espírito da serpente é esse, ele engana. A língua dividida é porque ele faz o teu pensamento se dividir. E ele rasteja sobre a terra. Lembra, irmãos? No Éden, Deus fala, após a queda do homem, Deus fala que a serpente vai rastejar e vai comer do pó da terra. Pó da terra, irmãos. Terra representa mundo religioso. Significa que Satanás, ele não fica lá fora. Ele fica, passeando próximo aos irmãos. Ele fica no mundo religioso para provocar o engano. Né? A pomba não, irmãos. A pomba, quando você fala, olha o passarinho, todo mundo ouve. Só se você não tiver muito discernimento, né? Olha o passarinho morto, onde? Não, né, irmãos? O passarinho morto está no chão. Mas o pássaro sempre está na árvore, que é junto ao ser espiritual, e no céu, vivendo das coisas celestiais. Vamos ler aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui onde é que é. Acho que é Gênesis. Aqui mudou um pouquinho aquilo que eu queria, que eu estava pensando em trazer aos irmãos. Gênesis capítulo 2. Já li, né, irmãos? Então eu vou comentar, irmãos. Vamos abrir em Números 21. Acho que é em Números que está. Isso mesmo. Números 21, né, diz assim a palavra do Senhor, que era quando o povo estava no deserto, e o povo de Israel, que estava andando no deserto, eles estavam, tinha acabado de ter uma vitória contra os cananeus e começaram a andar pelo deserto. E Deus já havia dado para eles a água que saía da rocha e o pão que era o maná. E eles andando, de repente, eles começaram a se sentir cansados. E olha, bem na hora, diz, né, a palavra do Senhor, eu vou ler aqui, porque acho que é melhor. É a partir do versículo 4 de Números 21, diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Edom, edomita, descendentes, né, de Esaú. E olha só, eles tiveram a mesma coisa que Esaú teve. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Eles se cansaram, né, de andar lá. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Você vê, irmãos, eles se cansaram, se fatigaram, e está escrito aqui que angustiou-se a sua alma. Em outro versículo diz que eles, né, ficaram impacientes. E aqui diz que eles falaram que nem pão, nem água tem nesse deserto. Mas Deus não havia dado água? Deus não havia dado pão, que era o maná? Como eles falam que não tem? E logo na sequência eles falam: nós estamos cansados deste pão vil, deste maná. Eu acabo de falar que não tem pão nem água, e falo que eu estou enjoado do pão. Diz que o maná tinha um gosto de mel, e Deus tinha dado isso, e eles reclamando, murmurando. E quando eles murmuraram, irmãos, né, o que aconteceu?
começou a vir um monte de serpentes. E as serpentes começaram a picar várias pessoas, e várias pessoas começaram a morrer. O que significa isso, irmãos? Deus falando que nós que vivemos na casa do Senhor, nós não podemos murmurar, que nós atrairemos Satanás. Satanás não picou todas as pessoas, mas algumas pessoas, e começaram a morrer. Então, toda vez que nós murmuramos, nós começamos a morrer. Assim como aconteceu com Eva, né? Lá não está escrito que Eva murmurou, mas, se você for ver o resumo do que é murmuração, insatisfação, falta de gratidão, falta de confiança, foi tudo que a serpente gerou em Eva. Então, o que acontece? Quando nós murmuramos, o que é a murmuração, irmãos? Nós começamos a murmurar quando nós dizemos que, puxa, está demorando esta bênção, ansiedade. Puxa, Deus não vai me dar essa bênção, Deus não me ama. A dúvida vem. Toda murmuração é sempre contra Deus, irmãos, nunca é contra o homem. Porque quando você fala, Deus, olha o marido que o Senhor me deu, esse marido não presta, você está dizendo, o Senhor não foi capaz de me dar um bom homem, ou uma boa mulher, ou uma boa casa, um bom trabalho. E nós começamos a murmurar que Deus não está cuidando bem de mim. Por isso que toda murmuração, no fundo, é sempre contra Deus. E essas pessoas começaram a murmurar, e diz aqui, né, no versículo 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo, versículo 7, por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e Deus disse aqui, né, na sequência, para Moisés fazer uma serpente de bronze. Colocar numa haste e levantar, para que todos aqueles que olhassem para a serpente fossem curados. Por que ele falou para... Por que a cura da picada da serpente, a própria serpente? Isso não é idolatria, Senhor? Ué, como é que se tira o soro antiofídico? Não é do próprio veneno da serpente? Só que tem um outro detalhe. Quando você começa a murmurar, você não percebe que a culpa está em nós mesmos, de nós não reconhecermos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando olhamos para o que Deus tem feito nas nossas vidas, a nossa murmuração tende a cessar. A gente recebeu tanto da parte de Deus, tanto. E quando a gente percebe que está murmurando, fala, meu Deus, Senhor, me perdoa. Foi o que o povo fez. Então, quando o povo olhava para a serpente, é como se ele olhasse para o espelho, ele reconhecesse, eu estou atraindo. É a murmuração. A causa de eu ser picado é isso daqui. É como se fosse um espelho da alma. Aquele que era picado, ele foi picado porque murmurou. Porque ele atraiu a serpente. Então, quando ele olhava para a serpente, ele estava dizendo, eu reconheço, eu sou o culpado. Eu atraí esta serpente. E ele é curado. Por quê? Uma das coisas principais para nós sermos curados pela mão do Senhor, é justamente saber que nós precisamos ser curados de algo. Se você não sabe que está doente, você não procura o médico.
Então é necessário reconhecer quem é, senão você nunca enxergará a tua essência. É atrás disso que Deus está. De que você tenha olhos para ver a si mesmo, não com olhos de proteção, de quem protege quem ama, olhos verdadeiros. Então, quando você consegue ver a si mesmo, né, e julgar a si mesmo, você está livre do julgamento. A palavra do Senhor diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, quando você olha para si e vê a miséria que você é, de tudo aquilo que Deus fez, que nós não somos gratos de verdade, começamos a murmurar por aquilo que não temos, ao invés de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado, então nós começamos a desviar e a morrer espiritualmente. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos olhando, né, firmemente para Cristo Jesus e pedir que Ele mostre para nós aquilo que nós temos que mudar, né? E a palavra do Senhor diz, né? Vamos abrir, irmãos, em Salmos, Salmos 1, né? Sabe, irmãos, eu estava comentando com os irmãos na igreja hoje, né? A gente nunca ganha nada com murmuração, irmãos. Não. A gente murmura, só piora o nosso estado. Só piora. Conheço uma irmã que ela murmura do marido, mas nunca, em mais de 10 anos, eu via aquela irmã agradecer a Deus, ou falar qualquer palavra, só fala mal. E casamento só piora. Não sabe esses segredos espirituais. Uma vez, irmãos, eu estava comentando com os irmãos de manhã, né? Acho que eu tinha uns 18, 20 anos, e eu tinha que ir para um lugar, só que eu tinha que cortar o cabelo, não sei bem porquê. É que eu mesmo tinha tentado cortar o meu cabelo e tinha acabado, irmãos, o meu cabelo. Então eu tive que ir no barbeiro, naquela era, cabeleireiro, né? Só que eu saí muito cedo, cheguei lá na Praça da Árvore, todos os barbeiros fechados. Falei, meu Deus, e agora? Vou perder horário. Aí eu vi uma galeria, irmãos. Olhei lá dentro, vi uma placa, aquelas madeiras escrito barbearia. Aí falei, bom, não era um barbeiro que eu queria, mas nessas horas, né, fui lá. Cheguei lá, entrei, vi sabe aquelas cadeiras antigas, de 1900 Tiradentes, irmãos, sabe aquelas que você pisa assim, bem antiga, né? Aí eu falei, bom, entrei aqui, né? Aí a hora que eu entrei, eu quis voltar, o senhor falou, não, senta aqui. Eu sentei. Quando eu sentei, eu olhei para o espelho, irmãos. Imagina um espelho velho. Sabe aquele espelho que é escorrido? Que você olha assim, você vê a tua cara, metade para cima, metade para baixo, assim, meio distorcida. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para o cara, assim, um cara, cabelo todo branquinho. Eu falei, meu Deus, esse cara acho que vai cortar. Acho que vai botar uma tigela na minha cabeça e vai cortar assim, ó. Aí eu, ai, Senhor da glória. Aí ele colocou, eu falei assim, é o Senhor que vai cortar? Aí ele falou, não, ufa. Aí ele falou assim, paiê. Aí veio um senhor. Batizando. Você acredita, irmão?
cara quase cortou minha orelha. Porque ele parecia aquela maquininha que vibrava. Mas, irmãos, você acha que não tem como piorar? Sempre tem. Experimenta murmurar muito na sua vida, irmãos. É só o que acontece. As coisas só pioram. O crente, irmãos, precisa viver louvando e glorificando ao Senhor. Em todo o tempo. Pede ao Senhor espírito de contemplação, de gratidão. Às vezes eu estou morando em São Caetano. A cidade é pequena, e já faz uns 3 sábados que eu saio para conhecer a cidade a pé. E eu saio andando, irmãos, e às vezes você quer aproveitar o tempo, e eu saio ouvindo, tipo, um livro, áudio de um livro da Bíblia, sabe? Mas, irmãos, eu reparei que eu não conseguia nem prestar atenção naquilo, nem olhar direito para a rua, era capaz de ser atropelado. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, isso não, acho que não é isso, coloquei um louvor. Irmãos, veio uma alegria no meu coração, uma alegria. Eu olhava para o sol assim, eu tinha vontade de abrir os braços, andar com o braço aberto, pulando igual criança, sabe? Criança feliz, pulando assim no meio da rua. Uma alegria tão grande. Poder contemplar o que o Senhor dá. Porque, pastor, mas eu não consigo, eu tenho um problema enorme, pastor. Problema enorme você vai ter contemplando ou não. Mas se você contemplar naquele momento, você vai trazer alegria para a sua vida. E aquele problema que você deixou de pensar por 1 hora, por 2 horas, são 2 horas que você deixa de sofrer, irmãos. E você pode reparar que a gente nunca faz esse raciocínio. Mas depois que Deus nos livra daquele problema, você nunca pensou, puxa, sofri à toa? Pois é, irmãos, eu sofria, sabe como? Quando eu me converti, minha mãe não conhecia Jesus, e os irmãos lá da igreja ficavam cobrando, você precisa falar de Jesus para sua mãe, sua família, se Jesus voltar, eles vão para o inferno. Ai, meu Deus, aquele peso sobre meus ombros. Ai, meu Deus, preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. E eu forçava. Os irmãos me davam 10 folhetinhos para eu entregar, sabe, evangelho, folheto, assim. E mas era tão vergonhoso, irmãos. Sabe qual era a minha estratégia? Eu entrava no metrô, ficava assim, eu vou dar esse para alguém. Eu ficava segurando assim. Mas eu tinha tanta vergonha que eu esperava o metrô parar, abrir a porta e ficava esperando. A hora que eu via pé, eu chegava, tô para vocês. Saía. De vergonha. E fazia porque eu me sentia cobrado. Quando eu entrei para Nipo, minha mãe também não conhecia o Senhor Jesus. Mas eu aprendi a descansar. E aí eu falei, Senhor, eu já tentei, eu não consigo falar. Não consigo falar com a minha mãe. Me ajuda, Senhor. Né? E o Senhor falou que Ele cuida. E aí eu descansei nessa palavra. Sabe, irmãos, depois que eu entrei na Nipo, acho que passou mais uns 15 ou 20 anos. E minha mãe veio aceitar Jesus conversando com ela assim na mesa. Ela fez a oração, eu expliquei o evangelho, eu falei, mãe, você quer convidar o Senhor Jesus a fazer morada na sua vida? Ela, eu quero. Oramos, ela orou. Eu não estava acreditando. Ela, depois que oramos, eu vi que ela ficou emocionada, mas até aí tudo bem. Ela pegou, levantou, vou para o banheiro. Ela foi para o banheiro, voltou. Eu falei, puxa vida, que bom que eu não sofri esses 20 anos esperando. Eu consegui contemplar, olhar para todas as coisas, porque isso eu não conseguia resolver mesmo. Eu vivi bem esses 20 anos, hein?
como valeu a pena confiar no Senhor. Como foi bom. E aí, no dia seguinte, ela me ligou e falou assim: Celso, você sabe naquela hora que a gente fez aquela oração? Eu fui no banheiro. Quando eu levantei para ir no banheiro, parecia que eu estava pisando nas nuvens. Olha que bênção, irmãos. Aí, sabe o que eu fiz, irmãos? Logo eu imaginei, agora, Senhor, eu vou passar todo domingo de manhã, vou pegar ela, vou levar ela para a igreja. Eu pensei que o Senhor ia falar, isso, agora sim, está na hora. Muito bem, você esperou o tempo, agora faz isso. Sabe o que o Senhor falou? Eu cuido dela. Você acredita nisso, irmãos? Nem precisei me preocupar para levar ela. Cada um tem a sua porção. Mas Deus cuida de todos os problemas da sua vida. Nós sofremos porque não cremos no Senhor. Porque não adquirimos a confiança na palavra do Senhor. E essa é a razão de sofrermos em vão. Mas se você passar uma prova, e você perceber que você sofreu em vão, passa duas, puxa, sofri de novo porque não confiei. Vai chegar uma hora, irmão, se você tiver discernimento, você vai descansar. E aquilo que Ele fez na sua vida, vai ser um tempo de águas tranquilas e pastos verdejantes, ainda que você tenha problema. Porque a maioria dos problemas que tira o teu sono, você não tem capacidade para resolver. Ora, irmão, se você não tem capacidade para resolver, por que você perde tempo ficando pensando nele? Descansa no Senhor. Confia. O Senhor vai dar a solução. Ele vai mostrar, porém, você não deixa de buscar, mas você para de murmurar. Você entende que é diferente? Você buscar do Senhor e murmurar para o Senhor, até agora eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada, mas eu sei que no dia certo o Senhor me abençoará, com um emprego, com um esposo, com uma esposa, com bênçãos financeiras, me livrando dessas dívidas. Então nós entramos num estado de descanso, confiando na palavra do Senhor, e Ele, no seu tempo, Ele abençoará. Amém? Vamos ler então em Salmos 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O homem que não ouve o conselho do ímpio, o homem que não fica escarnecendo, falando mal, e o principal, tem prazer na lei do Senhor. Isso é a essência de todo ser espiritual, irmãos. Se você não amar, se você não se interessar pela palavra do Senhor, alguma coisa está errada. Não tenta disfarçar. Não, está tudo bem. Porque às vezes você é obreiro, não quer dar o braço torcido, está tudo bem. O pastor Javier fala, está tudo bem, fulano? Está tudo bem. Na verdade, você precisa confessar. Ver isso. Não passa por cima não, irmão. Você só vai esfriar mais e vai morrer duplamente. Vai começar a cuidar por teus próprios interesses e vai morrer. Nós precisamos ter
aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas para nós sermos abençoados, né? Para na hora da luta nós não ficarmos abatidos. Não tem outro jeito, irmãos. A essência, sabe qual a essência de Deus e a essência de Jesus? É o Espírito Santo. Né? Nós temos que buscar a essência de Deus, o Espírito Santo. E o que é o Espírito? O Espírito é a palavra, irmãos. Quando nós buscamos a palavra, há três que dão testemunho no céu: a Pai, a palavra e o Espírito, esses três são um. Nós precisamos amar a palavra, mas, como eu disse, não é possível você... então eu quero amar, vou fazer um esforço para amar. Não vai dar certo. O que você tem que fazer? Irmãos, é como você faz quando você está doente. Você vai no médico, ele faz o exame e te dá um diagnóstico. Você tem problema X, aí você toma remédio para aquele problema. Diante de Deus a mesma coisa. Senhor, qual o meu problema? Teu problema é esse, filho. Entendi, Pai. Então, muda aqui na minha vida, Senhor. É Ele que faz essa mudança. Tudo vem dEle, por Ele e para Ele. É por isso, irmãos, que se você está abatido, né? Como diz lá em Jó, você é uma árvore seca, já não se alegra com a palavra, as coisas entraram numa rotina, o casamento virou uma rotina, já não tem sentimento, apenas vai lá, chega lá, faz o que tem que fazer, faz as compras, leva as compras, chega no final do mês, leva o filho para passear, a filha, vai visitar os pais, mas já não tem mais prazer naquilo. Está morrendo. O que você tem que fazer? Vamos esforçar. Não, irmãos. Ore ao Senhor, fala: Senhor, estou morto nesta área. Me faz reviver, faz eu ter prazer, faz eu me alegrar novamente. E o Senhor muda o coração. Eu estou dizendo, irmãos, por testemunho próprio. Quando eu me casei com minha esposa, nós brigávamos muito, irmãos. Irmãos, eu brigava com ela muito, muito. Só que a gente brigava feio. E as mulheres às vezes ficam pensando, né? Eu tenho que ser bonita, tenho que ficar assim. Irmãos, quando você briga com uma pessoa, a pessoa pode ser linda. Você não quer chegar perto. Não quer que a pessoa encoste em você. Eu ia dormir, às vezes a pé dela encostava em mim. Assim, irmãos. Quando eu percebi isso, eu fiz uma oração: Senhor, eu sei que o Senhor confirmou ela para mim e eu para ela. Mas eu não consigo olhar mais com carinho para ela, Senhor. Só que parece impossível voltar a gostar. Nesta hora que você perde aquele carinho, irmãos, parece impossível você gostar. É a mesma coisa, você não gosta de jiló. Você consegue imaginar você gostando de jiló? Não. Você não consegue imaginar. Parece que é impossível acontecer, de repente, você gostar de uma coisa que hoje você não gosta de comer. Né? Eu não gosto de cheiro de tal coisa. Impossível amanhã, parece que você gostar, não é? Mas eu orei ao Senhor. Falei: Senhor, muda o meu coração diante, faz voltar com alegria, com carinho. E não é que Ele fez, irmãos? Por isso que está escrito: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Muitos casais separam por causa disso. Não estou mais vendo ela como mulher. Agora ela é só minha amiga. E separa por isso. Deus dá o controle do sentimento. Faz você ser senhor dos seus sentimentos e não o inverso.
você ser escravo dos seus sentimentos. Deus pode mudar isso. Se você crer, orar e confiar, Ele muda esse sentimento. Amém, irmãos? Palavra do Senhor, né? É maravilhosa. Eu só vou ler os últimos versículos aqui, irmãos, que diz assim, não precisa abrir, está em Provérbios 4, diz assim, 4:4. Meu pai ensinava-me assim. Isso é Salomão falando, de Davi. Pai de Salomão era Davi. Grava as minhas palavras no seu coração. Faz o que te ordeno e viverás. Adquire sabedoria e entendimento. Não esqueças nem te desvie dos meus conselhos. Não abandones a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Acima de tudo, adquire sabedoria e conhecimento. Ainda que te custe tudo o que possui, conquiste-a e ela te engrandecerá. Abraça e ela te honrará. Então, ele está dizendo o seguinte, irmãos, de tudo que você tem que valorizar, de tudo que realmente é importante, é a palavra. É o ensinamento do Senhor, que isso te dá conhecimento. A palavra do Senhor diz, meu povo padece por falta de conhecimento. Quer parar de sofrer? Quer sofrer menos? Adquire conhecimento da palavra. Porque o conhecimento da palavra vai te trazer sabedoria e você vai conseguir sair das situações. Deus vai te dar essa sabedoria. Se nós não amarmos a palavra, irmãos, não seremos chamados filhos. Porque o filho ama, o servo teme a palavra. Nós somos filhos, temos que amar a palavra e guardar como alguém que achou um tesouro muito valioso. Vendeu tudo o que tinha para ficar com aquele terreno. A palavra de Deus é a coisa mais importante. Não é seu carro, sua empresa, seus bens, seu sucesso profissional. A palavra de Deus é que te faz prosperar em todas as coisas. Se assim nós desejarmos, né? Se quiser fazer com as nossas próprias forças, confiar na força do seu braço, também dá. Mas nós, ao invés de ser benditos, seremos maldito o homem que confia na força do seu braço, diz a palavra do Senhor. Então, para sermos benditos do Senhor, confia no Senhor. Entrega os teus caminhos a Ele e Ele tudo fará. Amém? Feche seus olhos, vamos só fazer uma breve oração. Pai querido, dá-nos